Boa noite. Venham chegando. Boa noite, boa noite. Oi, Letícia. Como estão? Eu estou bem feliz que hoje teremos um convidado de honra. Oi, Marquinhos. E aí, Leti, tudo certo, amore? Que bom estar com vocês. Boa noite. Oi, Lívia. Oi, Carlos. Boa noite. Hoje teremos um convidado bem especial neste perfil. Estou bem contente de estar com ele. E assim, eu estou começando a fazer lives com pessoas que são muito, eu te diria, referência para mim. E também, oi Gil, boa noite, tudo bem? São pessoas muito queridas na minha vida, assim, são clientes, tudo bem? Oi Dani, venham chegando. E eu já fiz recentemente, faz um mês, também com profissionais, e eram aulas fechadas. E aos pouquinhos eu fui querendo também expandir e fazer lives. Eu já fazia lives, né? Mas neste tempo de tantas lives, eu preferi esperar um pouquinho e trazer pessoas que realmente tenham tido resultados na sua jornada enquanto empresários, enquanto empreendedores. Bom, eu acho que eu vou chamar o Gilson e eu vou me apresentar um pouquinho também, porque algumas pessoas são novas por aqui. Vamos chamar o Gilson. Ele se vai conectar agora. Oi, Gilson. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo certo? Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Uhum. Bom, que bom. Nossa, muitíssimo obrigada por ter aceito este convite, Gilson. Não, obrigado por ter nos convidado e poder conversar um pouquinho agora de noite. Ótimo. Então, a Facisc está presente, o Gilson também, dentro do seu perfil, e a Facisc está aqui também, né, Gilson? Sim. Uhum. Eu estou pelo @Facisc. Tá, ótimo. Muito bem, então o Gilson hoje é o convidado de honra no nosso perfil, no meu perfil Ana Fiore. Algumas pessoas, Gilson, aqui são novas, ainda entrando, até porque hoje eu recebi muitas pessoas que entraram novas no próprio Instagram. E hoje o Gilson, que ele é o diretor executivo da Facici, vai estar falando com a gente sobre liderança, sobre esta nova forma de... Eu coloquei como tema liderança à prova, porque sinto que muitos de nós estamos sendo realmente colocados à prova neste momento, tanto pessoalmente como profissionalmente. Bom, mas para deixar logo falar ao Gilson, eu quero me apresentar. Eu sou Ana Fiore, eu trabalho com empresas e trabalho também com empreendedores mais na parte de gerar todo o seu empreendimento, de você te consolidar também como empreendedor. E nas empresas com equipes, na parte de gestão de pessoas. Já estamos recebendo coraçãozinho, não sei se tu está vendo, mas já dei adesão de coração. Pode seguir mandando coraçãozinhos, adoramos. E o Gilson, a gente se conheceu, Gilson, em 2017, foi? Ou 2018, né? Foi uns aninhos atrás, né?
Nos Foi conhecimos através. no evento da Condor Blanco, né? Acho que foi por ali. Isso, o Henrique, eu acho que nos apresentou, que foi um cliente meu e também um parceiro. Henrique Dresch era o presidente da JCI Florianópolis, exatamente. Isso. E aí eu conheci o Gilson, aí eu também, como faço parte de uma organização que faz parte e faz eventos de liderança, a gente começou a fazer uma parceria com a FACISC, ficamos mais próximos, o Gilson começou a fazer curso de liderança também, e quanto mais você vai conhecendo o Gilson, você vai se dando conta que, nossa, ele é uma referência em muitos temas, e por isso que eu quis convidar ele aqui. Então, Gilson, tudo contigo, te apresenta, que a gente vai batendo um papo juntos e seja muito bem-vindo. Muito bem, obrigado mais uma vez. Me apresentar, sou Gilson Zimmermann, tenho 3 filhos já casados, está chegando o terceiro neto daqui uns 10 dias aí também já. Então, Sério, já? é uma vida aí construída, né, nesses 56 anos aí, já com legados aí, deixando aquela história de criar filhos para o mundo, para mim é verdade, né? Todos estão aí em algum lugar do mundo, fora, exercendo sua atividade profissional e atendendo a sociedade como um todo. Em algum momento sempre eles estão em contato com a sociedade onde vivem, ou com a comunidade. Sou formado em administração, pós-graduação na área de contabilidade, finanças, auditoria, que é uma área que eu mais me encaixo. E aí, dentro do sistema associativista, né, eu já entrei em dezembro de 97, ou seja, já fizeram 22 anos ano passado, indo para o 23º ano ligado à entidade empresarial. Primeiro dentro de um programa específico chamado Empreender, e agora 18 anos e meio para cá, dentro da FACISC, como gestor principal, como diretor executivo, superintendente agora, nos últimos tempos, que é uma nova nomenclatura de organograma aí que adotaram. E essa questão de liderança, né, na minha vida, ela persegue desde quando pequeno. Era incrível que todo ano, nas cadeiras escolares, que a gente chama de ginásio, né, da quinta, oitava série e tal, sempre se tinha o hábito de escolher o líder de classe. E não escapava do Sim. plano que eu dividia ou era o líder da classe. Que levava Aham. ações da sala para a diretoria, que sempre estava envolvido, a diretora chamava o líder para dar um recado, para transmitir. E ali sempre veio essa questão, né, da liderança, de começar a participar, de sempre estar representando, liderando. E aí foi. Isso foi uma sequência. Assim foi no segundo ano, no nível do segundo grau também, quando me formei em contabilidade, depois fui para a faculdade. De lá não escapou de ser presidente do diretório acadêmico da universidade onde eu estava também, por uma questão assim, veio, né, e assume. E vários motivos naquele ano para poder também representar os alunos. Foi em 1986, quando entrou uns planos daqueles econômicos que vinham e congelavam e faziam um monte de questões, mudavam a nossa economia, moeda e tudo mais. E aí, lógico, assume, aí tinha comissão de formatura, não era o líder, era o vice-presidente da comissão de formatura da faculdade. Para variar, no último ano, o presidente não passou, rodou, e quem assume, o vice-presidente assume a coordenação da formatura. E aí as coisas vieram assim, sempre foram, nas empresas onde trabalhei também, sempre foram cargos de liderança, de chefia, de controle, nessa parte toda, né? Então a vida veio ensinar, e aí muito conhecimento, busca de conhecimento sobre liderança, sobre trabalho em grupo, sobre coordenar projetos, liderar empresas. Desafio profissional aconteceu mais alto em 94, quando eu trabalhava numa das grandes empresas da minha cidade, Rio do Sul. Lá tinha, na época, 1.200 funcionários só essa empresa. E já liderava um setor também grande, com uns 30 colaboradores comigo, e fui chamado a ser o diretor residente da unidade deles em Manaus, onde não sabia nem o que era Manaus direito. Nós tínhamos uma unidade lá há 2 anos, e eu fui para lá para transformá-la de 100 funcionários para 250. Isso eu tinha 4 meses para fazer isso e, ao mesmo tempo, mudar a fábrica de um lado da cidade, de um bairro, para o outro lado da Sim. cidade, num galpão. Sim, sai de um galpão pequeno, em que não tinha mais condições de produção, com o projeto de expansão para mais de 6 mil metros quadrados de área de galpão industrial, e montar e transferir, e não parar a unidade de produção, que aquele ano tudo que se produzia se vendia assim, direto, né? Então, desafios, liderança, fornecedores, stakeholder, você fala com todo mundo, você tem que liderar a equipe, montar o esquema,
essa questão de liderança veio cada vez mais se desenvolvendo, né? Nessa questão principalmente de comando dentro das empresas e tal. E Então, agora, Gilson, na realidade, de alguma forma, as pessoas te reconheciam como líder porque já existia isso dentro de ti, né? Pelo que você está contando, né? algo, Em que sentido estou falando? Porque às vezes as pessoas dizem assim, tipo, eu aprendo a ser líder, eu já nasço com isso, né? Então, eu acredito que a gente pode aprender e tem pessoas que já têm como um dom, um talento meio natural para isso. pode ser. Parece que a história é meio como talento natural, né? Exato. E aí, se durante os dias normais já é difícil, às vezes, ser líder, comandar uma equipe e tudo mais, né? É, alguns desafios eu superei também, né? A questão da timidez, falar em público, foquei muito na oratória, né? A JCI foi uma escola para mim, tem sido quase 30 anos na JCI, e aí a gente aprendeu a questão da oratória, liderar projetos, liderar pessoas, também são escolas, né, que vão te treinando, vão te exercitando Sim. isso, né? Desenvolvi outros hobbies, eu digo até, porque são coisas que eu gosto de fazer, né? Estar num palco eu me transformo na questão de condução de um trabalho num palco, e essas coisas me gratificam muito mais do que Uhum. financeiramente, né? São coisas nesse sentido. E se, como eu estava falando assim, dia normal, comum, às vezes é difícil administrar tudo isso, você tem daí todas as questões de relações interpessoais, você tem todas as dores de todo mundo que está contigo, né? Nenhum dia é igual ao outro, cada dia de manhã começa diferente porque tem uma situação atípica e tudo envolve pessoas, né? Não tem como não envolver pessoas, né? De modo geral. Você imagina agora no momento de crise, então, quando de repente, da noite para o dia, algo que ninguém nem sequer pensava ou sonhava, alguém decreta uma lei que vai mudar tudo, que não vai ser mais como era até ontem, amanhã é diferente. E aí Uhum. tem que criar, é, eu diria assim, já de primeiro, né, resiliência, né? Porque foi a primeira coisa Sim. naquela noite do 16 para 17 de março, eu refleti muito sobre o Uhum. decreto quando soube da notícia. E aí no outro dia, né, o insight dentro do trabalho que nós já tínhamos dentro da federação, da FACISC, que é dentro da aplicação, todo um compliance que a gente vem desenvolvendo, a gente tinha já um manual de gestão de crise desenhado, divulgado, né? Uhum. Não tinha nenhum capítulo que tratasse sobre pandemia. Nós tínhamos Pandemia não estava no capítulo. É, porque eu acho que não estava no capítulo de ninguém, Gilson. Vou te ninguém. contar, hein? Aí pegamos Ninguém. o devido manual para dar uma olhada, tá, não tem pandemia, mas tem tudo que nós desenhamos para uma situação desse tipo. E Uhum. reunimos algumas pessoas que são nossos líderes aí dentro do ambiente de trabalho e tal, com a anuência do presidente Uhum. já, para criar um comitê de gestão de crise, né? Já envolvendo pessoas para discutir o que vai ser, como vamos tomar a liderança, o que vamos fazer, né? E quer Uhum. ou não, né, os primeiros dias foi assim uma virada de um jeito totalmente diferente, onde ninguém sabia de nada o que ia ser no outro dia. As perguntas, as dúvidas de empresas, das nossas entidades filiadas, dos nossos colaboradores, dos nossos diretores, né, afunilavam assim. Então a gente criou um sistema muito rápido com o empoderamento da equipe. É isso que eu sempre tenho Uhum. falado, né? A gente passou Legal. que vão ser todos multitarefas, e nós vamos Uhum. empoderá-los em atividades que não são normais no dia a dia para alguns. E isso a gente fez, Uhum. porque esse comitê começou com 8, 9 pessoas, na mesma semana já tínhamos colocado 30 colaboradores e técnicos nossos neste guarda-chuva, onde criamos Uhum. grupos de trabalho em que pessoas que não tinham nada a ver com a legislação trabalhista trabalhavam para preparar lives explicando as questões das medidas provisórias que estavam sendo colocadas em práticas pelo governo. Ou outros que Uhum. trabalhavam numa área que tinha que cuidar de comunicação, tinha que estar junto com o time de comunicação. Ou na área, eu digo, jurídica, tributária, onde nós entramos com o processo, tinha que estar lá junto alguém que não era advogado, mas junto com os advogados para também fazer algum trabalho. Então, Uhum. foi aquela coisa, no meio de uma crise você também consegue e tem que ter daí, né, a liderança para comandar tudo isso aí. E E foi para assim, fazer conexões, né, Gilson? Porque você conectou pessoas, né? Conectou saberes e realmente o pessoas time para ir tá? na mesma direção. E aí começamos, né? Então, primeira, traçar um plano de ação rápido, aquilo que a gente chama que nós estávamos numa guerra branca, né? Que nós tínhamos que todo dia traçar 2, 3 planos para o dia e aguardando as informações oficiais. Uhum. Tínhamos algumas diretrizes, né? De nos basear só em fatos oficiais, em dados oficiais, não multiplicar Uhum. nenhuma
fake news, não partir para isso, quer dizer, tinha curadoria de conteúdo para cuidar do que nós diariamente tínhamos que emitir, decidimos um comunicado para todo mundo que estava sob o nosso guarda-chuva. Então, até final da tarde, nós tínhamos que emitir um comunicado, seja pela legislação do dia que saiu, seja por uma decisão da federação, envolvendo presidente, diretores, diretoria, colaboradores, fazendo reunião com o nosso público, e daí também uma outra questão que ninguém previu, a transformação digital emergente necessária e caótica, né? Que você teve que se adaptar a todas as ferramentas da noite e do dia também, e aí transformar isso em conhecimento para as pessoas que não conheciam e não sabiam como operar, para que as reuniões que nós fizemos aí, o nosso grupo, sabe, com 100, 208 pessoas, 150 pessoas, com líderes políticos nossos, trouxemos para reuniões, com governantes, trouxemos para reuniões, administrar tudo isso, concatenar para que os horários funcionem, o sistema funcione, né, gravar, não gravar, fazer isso, aquilo. Né? Então, eu tinha um papel muito fundamental, que eu tinha que todo dia de noite parar para pensar um pouco, né? Porque de noite era o tiroteio. Ou 7, 9 horas, 8 da noite, sem saber onde é que era a porta do elevador, mais ou menos. Porque a gente entrava num ritmo durante o dia, né? Comandando tudo e tendo que entregar muita informação, entregar muita definição, às vezes, né? Para algumas questões. E, ao mesmo tempo, né? Cuidando das pessoas também que ainda estavam presencialmente os dias, depois de todo mundo home office. Então, as reuniões sempre foram home office. Né? A gente obedeceu todos os decretos, e aí as reuniões que nós tínhamos diariamente, primeiro com o Comitê de Gestão de Crise, depois fomos alternando, que não precisava tanto, mas nem tão urgente. Eu tinha que me manter muito bem informado, essa é uma dica, né? Então, se o líder quer conduzir uma equipe, quer transferir uma calma também nesse momento, porque por mais que nós estávamos numa mesma tempestade, porém cada um com o seu barco, o barco profissional, o barco pessoal, o barco familiar, né, o barco de amigos, todo mundo está com o seu barco e do seu tamanho o barco, vazio ou carregado de pessoas, e a tempestade está vindo para todo mundo, né? Então você tinha que remar certo e olhando quem está ao teu redor, olhando o teu público dentro do teu barco, como é que tu vai mantê-los, né? Então nós tínhamos uma preocupação e aí começamos a também aprender com isso, né, naqueles dias, envolvendo ali a nossa liderança, eu e o Rodrigo, lá o nosso superintendente também administrativo financeiro, a tomar decisões pontuais, a preocupar-se também com o negócio da federação, porque não adianta se preocupar só com os outros tal, daqui a pouco, peraí, e nós aqui? Como é que ficamos no que vem? Como é que vamos ficar no outro mês? Exato. Né? Se você tem informações que vinham assim, estamos com 500 mil desempregados, e não estávamos, a gente tinha informação que não estava. Não, estamos com tal problema, a gente sabia que não era tudo isso. Né? E pontuando isso, ou repassando para as pessoas que não era aquilo. Calma, calma, né? Respira, calma, respira. Né? E tentando fazer essa sensação diária. E uma das coisas que a gente manteve assim, muito forte ali, que era, por mais que não estavam fisicamente, né? Que às vezes eu estava sozinho no prédio, naqueles dias ali de isolamento, por questões de necessidade de equipamento, internet, tudo que a gente precisava, mas era a equipe, né? Então, todo o comitê e os colaboradores bem informados do que nós estávamos fazendo. Isso também é uma questão de você tê-lo junto. Né? Então, tínhamos que dar direcionamento, o que está sendo feito, o que vai ser feito, como vai ser feito. Então, todos tinham uma informação. Vem o medo, vem a insegurança em abril, começa a dar preocupação. Você ouve que a empresa lá está demitindo, a outra não conseguiu segurar a colaboradora, ontem entrou naquele programa do governo de redução de jornada ou de salário. Né? Então, como fazer isso? Então, a gente foi mantendo a equipe bem informada, né? Que nós tínhamos acordado com a diretoria de a equipe de colaboradores ser mantida, né? Que era um compromisso nosso. Gilson, então vocês tinham a tríade, né? Porque, digamos, tem o líder que tem que cuidar de si mesmo, né? Tem que ter essa visão, como a gente já falou, né? Essa visão 360 graus, ir de noite, observar tudo como está. Depois vocês tinham que dar suporte para teus colaboradores e vocês tinham que dar suporte para as outras empresas também. Ou seja, que na realidade vocês foram super enxugados a ter resiliência e a ter uma atitude de autocontrole muito forte, né? Que eu imagino que para você, enquanto cabeça, tem também levado a você esticar teu elástico interno, né? Então, isso seria bem importante também a gente saber, porque às vezes a gente acha que só com empreendedores pequenos que estão acontecendo coisas, mas imagina com pessoas que têm abaixo deles muitas outras também, né?
Não só colaboradores diretos, sim, mas aí nós tínhamos todas as nossas entidades afiliadas, né? E elas têm Uhum. associados que tinham dúvidas, né? Então, como a gente criou um comitê de crise, a gente criou um WhatsApp para comunicação e um e-mail. Logicamente que eram os que eu atendia, o meu telefone e o meu e-mail, para poder dar uma resposta rápida, direta e não deixar ninguém Uhum. sem resposta. E daí, nesses primeiros Sim. dias, também, nós tivemos uma oportunidade de criar também pelo WhatsApp, daí, usando as ferramentas aí que a tecnologia nos permite, grupos específicos de públicos, por exemplo, né? De jurídicos, de presidentes, fortalecer o Uhum. executivo, consultores, e aí tratar públicos também separados, mas todos eram tratados também informados com uma informação geral e ampla, né, que não era nada obscuro, era tudo transparente, então nós tínhamos também que informar. Essa questão de criar o ambiente virtual, né, eu já era um defensor, eu falava muito em transformação digital dentro da organização, desde ano passado nós criamos um programa de transformação digital para os colaboradores, né, e Uhum. num site que nós vimos falando disso, né? E de repente, obrigatoriamente, o ambiente virtual entrou na nossa vida, né? Então parece Uhum. que tem uma coisa, porque você não sabe por que veio aquilo, mas tinha que ter a transformação digital, tínhamos que nos aprender, né? Medimos até nosso nível de transformação digital interno para poder melhorar também a nossa performance, né? Toda a visibilidade de todas as nossas ações sempre foi aberta, né? Nós nunca fizemos nada então sem comunicar. Isso só. E criamos Uhum. no nosso site facisc.org.br/coronavírus uma página que toda e qualquer informação estava depositada lá. Então, um caminho Uhum. único, tinha tudo o que você queria saber. Vinha informações Legal. locais, depositávamos lá. Informações criadas por nós, ia para lá. Informações que as entidades nos abasteciam, mas de fonte, né, sempre fonte segura, iam para lá. Tá lá hoje a página ainda, atendendo a muitas dúvidas, né, de empresários ou entidades, porque criou um depositório fantástico, uma biblioteca virtual fantástica de informações, né? E outra coisa, né, que a gente não teve nos primeiros dias era sábado, domingo e feriado, né? Então, nesse Claro, exatamente. Não foi existia, não existia. a disposição, porque assim, não tinha você esperar, não, agora é sábado à tarde, eu não posso responder essa mensagem que chegou, Uhum. Uhum. né? Uhum. Ou domingo à tarde fazendo reunião com o presidente de uma determinada regional, com aquelas entidades todas, o presidente da federação, o advogado, o Gilson e outras pessoas da equipe, para tirar dúvida, o presidente dizer, calma, pessoal, o mundo não vai acabar, vamos superar, Uhum. mas e o meu negócio? E eu estou fechado? E o governo não abre o segmento que eu tenho no meu negócio? Aquelas dúvidas que nós Uhum. passamos, tentávamos junto ao governo também intermediar, colocando todos os protocolos de cuidado de saúde que a OMS, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde ofereciam, Uhum. pleiteando, né, a reabertura então de determinados pontos, e a gente conseguiu, junto com outras entidades empresariais, a Facisc sempre teve presente, né, questionando e ajudando o governo também a recompor a economia, que sem economia também não vai ter ninguém mais aqui daqui a um tempo. E é Uhum. óbvio, Tá. né, tem que tomar os cuidados. Uhum. E aí vem aquele assunto que você falou, né, o cuidar de si, né? Uhum. Porque eu falava para a equipe também, que todo mundo tinha que se cuidar um pouco, porque a tensão emocional, a crise do pânico, medo do amanhã, insegurança porque os filhos estão em casa, tem que dar aula todo dia, eu não sei dar aula para os filhos, quem tem filhos, né? Ou estar cuidando de Uhum. pessoas que estavam no tal dos grupos de risco, que para mim não tem grupo de risco, todo mundo está no risco, né? Não é por Uhum. idade, pode ter por alguma deficiência do organismo, mas todo mundo está no risco. E Sem aí dúvida. nós tínhamos então que fazer, eu particularmente, cuidar da minha saúde. Né? Não adianta ficar em casa fazendo uma ginástica, levantando cadeira de um jeito, um pacote de 1 quilo, de 2 quilos, não é isso. Né? Já era um árduo participante, né, dessa questão de academia, 2, 3 vezes por Uhum. semana, e aquela interrupção assim foi muito brava, né? Por mais que tentasse fazer alguma coisa, por mais que não podia estar andando em determinados lugares, por mais que você não podia sair, né, de casa, tinha que cuidar onde ir e tudo. Mas aí, assim que deu a possibilidade de voltar à academia arduamente, né, ter um tempo para isso, né, o cuidar de si. Lógico que cuidar da alimentação é fatal, né, e naqueles corre-corre, você deixar, não, vou almoçar qualquer coisa daqui a um pouco, não tinha restaurante aberto, pedia um lanche Uhum. pelos aplicativos, comia em Uhum. 10 minutos, sabe, e já voltava lá para a sessão de reunião, disso e daquilo, atendendo todo mundo. Então, também foi um aprendizado, né? E ao mesmo tempo, Uhum.
aí. Mesmo tu sendo uma pessoa super disciplinada, né, Gilson? Porque imagina, eu estou falando com algumas pessoas e me dizem, eu estou tendo que ter algum dia de eu literalmente apertar aquele botãozinho, sabe? Porque eu não consigo mais. E tudo bem, mas tu sendo uma pessoa ainda disciplinada, porque Gilson, gente, o Gilson, quando eu conheci ele, ele passava a viajar. Você, além de todas essas coisas que tu faz, viaja bastante. E ele tem uma gestão do tempo muito assertiva, digamos. Então, para você ter uma gestão de tempo tão assertiva, dar conta de tudo o que tu faz, tu tem que ter uma certa disciplina, um certo ritmo. E mesmo assim, neste momento, é óbvio que nos pegou a todos de uma maneira, eu te diria que nos pegou nas nossas fraquezas, porque como foi tão de um momento para outro, pegou naqueles lugares onde de repente a gente estava um pouco débil e tudo bem também de não ter tido total controle desse momento, né? Porque, de fato, a gente não tem como prever o que vai acontecer para frente, né? Mas É, nos conta um pouquinho, Gil, sobre essa questão de você, enquanto líder, e enquanto líder, quanto é que você teve que tirar de você para colocar neste momento? Ou seja, quanta resiliência tu teve que colocar ao serviço deste momento também, tua? eu já sou muito resiliente, né? Toda a vida aí, tudo que eu já passei, eu já aprendi bem a tratar com a resiliência. E nesse tiroteio, diria, nessa pandemia, né, o exercício da resiliência foi muito mais colocado à prova, né? Muitas Sim. pessoas não sabem, ou colegas de trabalho não adivinham ou não pensam como a gente trata a resiliência, né? Uhum. E assim, de vontade de jogar a toalha. Tudo pelo ar. É, Sim, claro. e aí, lógico, né? Até num dia, numa conversa com você lá atrás, né, questão de dar um tempo, eu agora, depois me organizei com relação a horários de atendimento telefone, deixa no silencioso, responde depois, porque isso cria uma ansiedade na gente, isso é ruim. Apesar de que, assim, praticamente todo esse período, né? Eu sempre dormi bem, eu nunca tive problema para dormir, porque parece que eu aperto no botão aqui, desliga, desliga e Que bom, dorme, Gil. Que desliga bom. e dorme, de manhã acorda, Aham. né? E sempre acordo cedo, 6, 6h30 tô acordado e disposto para o dia e assim vai, né? Então, o dormir bem também, relacionado à alimentação, não ingerindo bebida alcoólica, que também isso te facilita muito a vida, né? Não porque está aqui, vou pensar, vou tomar o que eu tenho que tomar agora, né? Não é assim, né? Eu acho que todo Uhum. cuidado tem que ser mantido, né? Seja na saúde, se você tem medicação regular, se você tem uma alimentação, se tem restrição a alguma situação, e isso faz com que, quando desliga, desliga, né? Então, assim, eu tenho essa facilidade realmente, né, de poder também dormir bem e tal. Buscar um apoio, né? Porque como sendo gestor, né? Como é que tu dá conta disso tudo, né? Como é que tu vai querer dar a volta por cima, né? Então, conversar com Uhum. pessoas assim com conhecimento, buscar não seja um apoio psicológico, né? Não foi necessário esse tipo de coisa, mas ouvir algumas coisas diferentes. Aquela coisinha daquela história que você já passou em outros momentos também, a música para acalmar, relaxar um pouco, fecha os olhos 10 minutos, né? Dentro do ambiente de trabalho a gente tem essa prática também de fazer esse tipo de Uhum. coisa, você dá aquela relaxada, respira depois do almoço, parece que volta, né, toda a capacidade Uhum. produtiva, toda a energia, motivação para conduzir o processo, né? E assim, tem uma coisa muito fácil também, que eu falei para muita gente já. Foca na zona de controle. Como assim? Porque você tem Como duas assim? coisas na vida, o que você controla e o que você não vai conseguir controlar, Legal. né? Então, se você focar no que você diz assim, eu tenho controle, é o que vai te resolver. Se você entender que aquele outro item você não tem controle, você não consegue controlar aquele item. Então você tira do teu centro de preocupação. Alguém vai se preocupar Perfeito. com aquilo, ou não é realmente do teu papel se preocupar com aquilo. Lamento o que Ou está acontecendo. delega, né? É, ficar preocupado só ouvindo televisão e tal, porque virou uma aposta lotérica de número de mortes, quem tinha mais mortes em cidade no começo. Isso é terror. Aí você não É pode terror. todo dia dormir com isso ou amanhã acordar. Total. Não Total. tem esse momento. Você pode o quê? Eu tenho controle aqui de me cuidar, usar máscara, usar álcool gel, fazer o quê? Perfeito. Protocolos estão. Perfeito. Agora eu não consigo, eu vou aqui me jogar no chão. Eu lamento, lógico, familiares, amigos, parentes podem Uhum. estar envolvidos, Uhum. mas o que eu tenho controle para o meu bem-estar, no meu dia a dia, que eu tenho que me manter inteiro até amanhã de noite de novo, eu tenho que saber o Uhum. que posso controlar.
O que eu não Aham. posso... Essa é autoliderança, né, Gilson? Esse cuidar de si para cuidar dos outros também, né? Sim, porque daí tu cria também, né? Ao mesmo tempo tu vai criar uma rotina, tu vai criar um ritual que nem esse, dar uma relaxadinha, dar uma descansada, né? Ou se Uhum. tu saiu para um lugar, dá uma paradinha, olha uma imagem, uma paisagem, olha alguma coisa que muda aqueles minutos um pouco o pensamento que você estava com algum problema, e aí vem a solução, Uhum. né? Nessa, Sim, vem um insight, vem uma solução, esse insight, né? vem Sim. alguma coisa assim que você consegue rapidamente, né? Pá, por que que eu não pensei nisso antes? Você saiu daquela zona, eu digo tiroteio, mas tiroteio no bom sentido, né? Você sai daquele momento, vai para outro lugar, e eu tenho essa possibilidade de pegar e olhar por cima, né? Uma visão muito holística, né? De tudo. Espera aí, deixa eu olhar por cima. Eu preciso ter um Uhum. mapa, eu preciso ter alguma coisa, eu olho, eu consigo fazer a relação, fazer isso funcionar, esta roda toda funcionar, né? É uma coisa que eu aprendi durante a minha vida, então eu consegui fazer isso muito, muito fácil, né? Então são Que coisas importantes, de eu identidade. falei sobre... Desculpa, não, Pode desculpa. Pensei perguntar. que tinha terminado. Não, assim, quando eu falo muito para meus clientes que às vezes me dizem, eu não consigo estar, eu não consigo parar, porque é tanta coisa que tenho que fazer no dia a dia, agora principalmente que me pegou sem eu ter nenhum tipo de planejamento, que eu estou só no fazer. Isso que tu está falando, de ter práticas que te nutram, que te, de alguma forma te recarreguem novamente, faz com que você volte a esse teu fazer desde um lugar completamente diferente. E isso para trabalhar com equipes também é positivo, porque, por exemplo, antes nós tínhamos um momento cafezinho para quando eu ia falar com o meu colega. Hoje, o momento cafezinho não está mais dentro de casa. Exato. Eu, por exemplo, particularmente trabalhei muitíssimo mais do que eu já trabalhava. Então, por quê? Porque, de fato, a minha gestão de tempo foi prejudicada. Eu estava todo o tempo com o celular, então, tipo, eu não parava em alguns momentos de responder. Uhum. E, obviamente, que com esta questão de você estar hiper informado, te faz estar em um estado de hiperatenção também. É, Como tu fez, Nilson, além de te recarregar para gerir um pouquinho essa questão do teu tempo? Como tu fez para dar conta de tudo? E olha, teve algum momento em que tu não deu conta? não, assim, até o pessoal, acho que muitos perguntaram para mim isso, mas vem primeiro uma gestão de agenda, né? Eu tenho uma agenda no Google, as pessoas que Legal. trabalham ao redor sabem como é que é isso, né? E eu me moldo durante o dia, né? Eu acho que tudo que eu consigo, se eu posso tratar de 10 temas simultaneamente durante o dia e de diversas situações que não estão nem na agenda, que vem fora a agenda, uma ligação telefone de um diretor ou de alguém perguntando alguma coisa e tal, é um costume, uma maneira que eu consigo me organizar dessa forma. E procuro atender Legal. todos os públicos que eu hoje participo, como Uhum. colaborador da federação, como gestor desse grupo de gestão de crise, como Perfeito. durante a pandemia eleito coordenador estadual do movimento ODS em Santa Catarina, né, Uhum. em março, e a Alta Também? está Mas comigo também, então a gente gosta disso e está desenvolvendo um trabalho voluntário em nome da federação também, né, e da JCI nessa questão dos ODS. Ser membro do Conselho Deliberativo da FAPESC, hoje teve uma reunião de 2 horas hoje à tarde para discutir uma série de projetos aí da Fundação de Amparo à Pesquisa, Inovação, Tecnologia, né, partindo para esse lado aí também. É, desenvolvendo atividades aqui no próprio condomínio, né, sendo membro do conselho gestor do condomínio, sendo membro do conselho fiscal do condomínio, cuidando disso aí também tudo. Aí tem família, filhos, né, vontade de viajar, vontade de desenvolver hobbies como gastronomia, né, buscando receitas. Eu me desligo, pego um livro de receita, vou na internet, pesquiso, nem que eu não vá fazer o prato, mas eu vejo qual é a receita, sim. né, leio, Perfeito. isso. Praticando junto com a UL, né, a organização local da JCI de Florianópolis, a gente acompanha direto todo o grupo de jovens aí, organizando reuniões deles, ajudando com conhecimento, dando dicas, falando com isso. No grupo de senadores da JCI, eu vi que alguns já estão aí plugados também nessa live, né, participando de atividades com eles. A cada 15 dias, numa quinta-noite, nós temos uma atividade que é um projeto Relembre e Revolucione. Nós temos reuniões do Conselho do Senado JCI Brasil, ao qual eu sou presidente do Conselho Curador de um fundo nacional
que vai aplicar dinheiro em projetos, junto com mais uma equipe de 9 senadores. E aí você tem, para cada um, você dá um momento, você organiza, tem arquivos no computador, você tem as pautas aqui e tal. Então tem muita coisa que o voluntariado chamou, né? E a gente está atendendo o voluntário porque satisfaz, né? Não é algo assim que está sendo forçado, é algo que você gosta de fazer. Eu sempre digo, gosta de fazer isso? Gosto. Legal. Tu vai se dar bem. Né? Se tu gosta... Perfeito. Bom princípio. Tu gosta, tu te vai dar bem. Ótimo. Tu gosta de estar aqui, ou tu gosta, quer assumir um cargo na organização tal, quer fazer isso? Quero. Se tu queres, vai dar certo. Não tem problema nenhum. Não me sinto bem e tal. Por que não aceita como desafio para desenvolver, né? Que de repente você se desenvolve assumindo um cargo aí por fora, numa entidade e tal. Então eu tenho na minha vida a JCI, praticamente 30 anos, que foi uma escola e está sendo ainda, né? E uma rede de network aí em nível de sul Brasil até o sudeste, aí, que a gente tem JCI e tal, muito grande, né? E gosto e participo, né? E me considero como um júnior ativo, por mais que na categoria lá eu sou sênior, mas me considero. É muito aprendizado nisso, muita aula, muito conhecimento que a gente consegue daí transferir para cá e daqui colocar na prática, né? Muito aprendizado. A melhor das coisas que eu aprendi na vida foi aprender a lidar com pessoas. Tudo passa por pessoas, né? Então, me formei no NPNL. Por quê? Para entender um pouco mais de pessoas. Fui atrás da liderança de alto impacto, liderança aí do que a Condor, né? O Condor Blanco colocou à disposição e eu contratei um curso, participei. Então, acho que são atividades que você vai lá, pega uma coisa e você vai usar aquilo. Você vai usar algum momento para isso, né? E aí eu tenho alguns valores também. Como a empresa tem valores, eu também tenho valores. Né? Ótimo. Alguns me chamam até, pode ser rotulado até de chato, mas perfeccionista ou detalhista pode ser até um toque, né, de algum e tal, mas assim, prefiro ser assim. Né? Isso não me incomoda, não é o extremo, mas sou. Caráter, ética, moral, isso foi a minha herança para os meus filhos, foi isso. Né? Perfeito. Tem ética, todos sabem o que é o justo, o certo, o necessário, né? Então isso são coisas que eu pratico no meu dia a dia. Jamais teve alguma questão que esbarrasse nisso na minha vida. Ou se eu ver isso, isso me transforma. Se eu ver algo contrário, me transforma. Então eu entendo que essa questão que o pessoal, a gente adotou lá na FACISC, né? Está escrito aí, liderar pelo exemplo. Quando liderar pelo exemplo, né? Então, inclusive, essa marca agora é da FACISC, a gente registrou, né, no NPI. Que legal. Liderar pelo exemplo. Maravilhoso. Para a gente poder usar, porque é o mote do nosso relatório de sustentabilidade, é o mote das nossas campanhas internas, é o mote de alguns projetos nossos. E aí a gente tenta passar para todos os colaboradores que estão lá dentro, para a diretoria, né, esse conceito, né? Você vai liderar pelo teu exemplo. Então, o teu exemplo tem que ser bom nessa questão aí também. Você tem que praticar isso, né, para poder dar o exemplo, né? Isso que tu falou é fantástico, Gilson, com relação aos valores, até os próprios valores, porque neste momento muitos ficaram abalados os valores das pessoas e se não estavam firmes, deu uma balançada, né? Então, com relação você falou, com relação à questão da gestão do tempo, uso da agenda, respeitar cada espaço de tuas atividades. E eu te pergunto, essa questão de você dar conta de tudo, de tudo. Qual foi a fórmula que te levou a dar conta da maior quantidade de coisas, assim? Qual foi a fórmula que tu aplicou? Valores, uso da agenda, que mais? É uma soma de pautas. É uma soma de tudo, mas manter a calma no meio da situação toda é a melhor delas. Porque eu não consigo e ninguém vai conseguir raciocinar se tu tiver com o sistema nervoso abalado, se tu estiver mais preocupado com o que vai acontecer, que é a ansiedade, do que você pode fazer não acontecer, né? Então, você tem que ter aquela calma naquela hora para poder conduzir um processo, para poder conduzir uma reunião, para tentar pensar um pouco diferente do que estão pensando numa discussão, né? Então, você tem que estar claro naquela hora, não se deixar envolver pelo que está acontecendo e organizar ali o prumo, né? Pera, vira 90 graus para a direita e vamos para cá, não vamos reto por causa disso. Nem um piloto de um avião quando vê uma tempestade. Ele tem que dar um jeito de sair da tempestade. Porque ele não pode ir para a tempestade. Ele tem que pegar, com a ajuda de tudo que ele tiver ao seu controle, ele tem que justamente desviar de uma tempestade.
Então, o que que a gente consegue com isso, né? Eu acho que, assim, primeiro que a crise do Covid veio como uma oportunidade também. Ah, Uhum. é um problema para todo mundo? É. Mas por que que não pode ser oportunidade? Está sendo para muita gente. Eu não digo na questão de pessoas que não têm valor ético, moral e tal, e fazem o que estão fazendo Uhum. os estados brasileiros com relação a compras. Que isso, para mim, eu não Exato. ia estar lá dentro daquele órgão lá, porque não ia dar certo. Eu ia quebrar Uhum. todo mundo lá dentro, no bom sentido, mas isso não Sim, ia acontecer nunca, né? Porque tem coisas sim. que são inadmissíveis, aproveitador e Uhum. tal, né? E tudo mais aí. Só por uma questão que não tem valor definido na vida, né? Exatamente. É uma questão que não daria certo eu estar num órgão desse participando, porque não, isso não ia pegar. Uhum. Dentro da nossa Uhum. federação, há muito tempo, a gente plantou toda uma governança corporativa, né? A gente começou pequeno, hoje a gente é grande dentro da federação. Foi necessário um momento de um jeito, depois tinha que ter outro complexo, começar a falar em compliance, começar a falar em gestão de crise, começar a falar em manual de código de conduta do colaborador, do diretor, de todo mundo, né? Deixar claro que a nossa premissa vai ser essa aqui dentro, que nós vamos trabalhar Exato. Para onde estamos indo, né? Como estamos indo? E que é o que quer o líder? Exatamente. ter a Ótimo. federação, a única federação empresarial que participa de grupos, né, de trabalho do Pacto Global em São Paulo. Por quê, né? Se não Uhum. entende? Quando a gente está dentro dos ODS desde 2010, 2011, quando começou aqui como ODM, e a gente percebeu lá atrás, nós temos que participar desse negócio. E vamos participar. Uhum. E vamos participar, sabe? Para poder aprender, para poder fazer alguma coisa também diferente na vida, né? Deixar um legado, deixar alguma Uhum. coisa diferente para as pessoas. E aí volta, né? Liderar pelo exemplo. Por que participar? Então, eu assim, me habituei a esse corre-corre, entre aspas, essa agenda, né? A essa normalidade anormal, né? E aí volta aquela Sim. pergunta que eu falei, né? Para cada problema, para mim, tem uma oportunidade. Pode ser que não seja para mim a oportunidade, nem para a federação, mas tem oportunidade para cada coisa que te acontece na vida. E tem que ver a oportunidade. Se eu vejo alguém chorando, eu vou poder vender o lenço. Se eu vejo uma situação E, que do lado. Gilson, uma coisa que eu mais vejo em ti é, tipo, é a questão de tua humildade e tua empatia com as pessoas. Você tem uma relação de empatia muito, ou seja, você fica muito próximo do outro. E isso faz com que você entenda o que está acontecendo com o outro. Então, enquanto líder, se o líder tem claro para onde quer ir, como quer ir, e isso transpõe para a sua equipe, e ao mesmo tempo ele consegue estar próximo dos liderados, eu acredito que você tem, e você está com o time que você realmente quer, né? Porque é aquele que você escolheu, com aquele que as pessoas te seguem. Eu acredito que tem como dar certo, sim, e ver uma crise como uma oportunidade. Mas existem alguns pilares importantes que eu também, dentro de empresas, a vezes me dizem: por que a minha equipe não me escuta? Por que a minha equipe não está fazendo aquilo que eu quero? Por que não estamos tendo os resultados que eu quero? Mas então, tudo começa pelo líder, tudo começa por essa liderança, por como ela está de firme perante sua própria vida e quão congruente ele é ou não. Então, tipo, por exemplo, você é muito congruente em tudo o que tu faz. Isso dá, isso inspira, isso dá vontade de estar perto também, né? Eu acho que quando a gente trabalha assim, no modelo que eu já trabalhei na minha vida e estou hoje na Facisc esse tempo todo, a gente busca se rodear sempre de pessoas que, ao conversar com as pessoas ou conhecer as pessoas, você vê que ela tem a mesma lógica que tu tem. Exato. Ela pode desenvolver mais ou menos, são outros patamares, mas você consegue perceber nas pessoas esse tipo de coisa. Tem pessoas que estão conosco muito tempo, tem pessoas que passaram, isso faz parte, né? E tem pessoas que não deu certo. A gente errou também, Uhum. né? Não tem dúvida nenhuma. Mas Claro. de insight, princípio, conversa, sem ter uma situação fora do trabalho, do conhecimento mais da família e tal, da pessoa, mas entender que um grupo faz um time. Né? Esse time tem jogos, ele pode empatar, perder e ganhar. Ele pode ganhar Uhum. ele pode ficar em segundo lugar no campeonato. É um time. Sim. Cada um tem uma posição para jogar, né? Pegamos esse time que jogava cada um numa posição há 90, 100 dias atrás e dizemos, você não joga mais na posição, você vai fazer outra coisa. Uhum. Ah, Ou tu vai fazer mais, né? Como você fizer. sem querer testar, né, assim, a competência ou não, você vai trabalhar aqui, ó. E a pessoa Uhum. adorou, né? As pessoas não gostaram. A gente viu que essa troca de cadeira, essa experiência também diferente para todo mundo, foi algo positivo, né? E eu tenho falado muito para todo mundo, né, que sabe, que me conhece. Vamos falar de coisa boa, né?
Eu já falei para a equipe de comunicação esse tempo, ó, temos que ter uma notícia boa todo dia, né? Boa notícia todo dia, fazer uma rima aí, alguma coisa. Todo dia tem que ser alguma coisa positiva. Faz mal se ali está sendo divulgado um score, algo muito diferente ali, alguma coisa que não me compete, eu não vou ter controle daquilo. De novo, né? Eu não tenho controle daquilo, eu tenho controle do que eu vou fazer. Né? Então, por exemplo, dentro dessa possibilidade também a federação conseguiu, durante esse período, também oferecer algumas soluções novas. Nós aumentamos o portfólio de alguns serviços para as empresas, melhorando o quê? A competitividade da empresa, melhorando o dia a dia da gestão das entidades que são nossos afiliados, porque, ao mesmo tempo, nós tínhamos que manter essa estrutura, essa pirâmide da nossa federação, federação, associação, empresa e colaborador de empresa, forte, firme, coesa e que se mantenha. Porque a gente pode ter perda no meio do caminho, mas se perder, todo mundo perde. Então, vamos tentar mantê-los juntos, vamos dar mais força ao sentimento de pertencimento a um sistema do que talvez antes. Por mais que a gente não esteja lá tomando um cafezinho, viajando, fazendo 5.000 quilômetros, mas eu estou mais presente, a equipe está, os técnicos estão, os consultores estão, a equipe interna mais presente em contato com pessoas que fazem as entidades ou com empresários do que talvez antes. Então, a gente mudou muito o mindset aí de várias coisas esses 3 meses para poder atender melhor, para poder dar uma atenção a uma necessidade de um empresário, para tirar uma dúvida. Que eu não sei como faço isso, o que eu faço? Olha, se eu não sei, eu sei quem sabe. Espera aí que eu transfiro para alguém. Alguém vai te responder. Né? Toda a ida da equipe de colaboradores para as suas casas em home office foi uma operação de 2, 3 dias, em que, além de levar equipamentos, tudo, ou levar a própria central do telefone debaixo do braço, para a internet lá da casa ligar, e qualquer um que ligou nesse período, a nossa Daniela atendeu o telefone, Facisque, bom dia, Facisque, boa tarde, ela estava em casa, né? E transferiu para o ramal de quem a pessoa queria desejar. Ninguém percebeu que ela estava atendendo de casa. Né? Então, estava atendendo lá no próprio escritório. Então, são coisas que a gente rapidamente teve que pensar na alternativa, usando tecnologia, criando a possibilidade de ficar atendendo, estando presente, no sentido de estar presente, né, próximo, e podendo, digamos, ter um atendimento muito, muito maior. Eu só quero, acho que estamos quase indo para os finalmente, né, pelo que você me programou. Estou vendo aqui o horário, Mas, assim, gente, uma mensagem para as pessoas que estão aí nos ouvindo, aí depois você pode concluir, mas antes de eu concluir, eu escrevi uma coisinha, eu quero deixar uma mensagem aqui. Ótimo, ótimo. Não, pode ir, fica à vontade. Então tá aí, pessoal que está me ouvindo, vejo aí vários amigos aí que passaram e outros tantos que estão por aí. Está fazendo comentários, está sendo super bonito. E isso também fala muito dessa tua relação com teu time, com as pessoas que te conhecem. Essa reciprocidade, esse seguir ao líder, sabe? Siga o líder. Essa frase, siga o líder, é muito maravilhosa. Então, eu vejo muito isso de que todas as medidas que vocês tomaram, vocês deram certo também porque você tinha uma base construída forte para qualquer coisa que fosse solicitada, mexida, as pessoas iam a responder. Então, quanto que é importante o dia a dia você fortalecer a tua relação de gestão de equipes, de pessoas na tua empresa é fundamental. E às vezes as pessoas estão muito mais focadas nos resultados que na gestão de pessoas. E é justamente são as pessoas que vão te trazer os resultados, né? Nesse momento, mais ainda a gente percebe isso. Mas, Gilson, pode ficar à vontade com tua mensagem. Ela oferece, né, para todos capital intelectual. Quer queira ou não, cada um na sua área de trabalho tem um capital intelectual que adquiriu, que formou durante o período que está lá. E é isso que a gente vende para fora quando trata com uma pessoa de uma entidade afiliada nossa. Mas essa é a maior crise da história que a gente está passando. Nem eu, nem você, nem nossos pais, ou ninguém passou por isso aí. É uma experiência nova para todo mundo, né? O mundo vai ser outro. Já está sendo outro. Por mais que ainda não está tudo resolvido, nós vamos ter um mundo diferente, com a relação pessoal, interpessoal, com cuidado, com essas coisas todas. Nenhuma transformação tem sido tão intensa quanto a do componente liderança. E aí não precisa ser só do Gilson liderança, mas de qualquer um que está aqui, que lidera o seu time lá, lidera seus filhos, lidera o seu condomínio, lidera lá na sua comunidade, na sua igreja. Qualquer um aí vai ter aspecto, né? E o que vai pegar? O perfil da pessoa, com certeza, as competências que ela tem para administrar esse momento, as suas habilidades e as suas atitudes. E a gente chama de chá, né? Competência, habilidade e atitude.
Então, isso vai pegar direitinho. Se você tem isso bem desenvolvido, né? A crise que vem, ela pode vir do jeito que vier, mas você vai sair numa boa, né? Colocando... Vai compensar, né? Exatamente. Mais do que nunca está evidente que não existe um tipo ideal de liderança. Existe a liderança, mas não existe um tipo ideal, o redondo, o quadrado, não. Existe a liderança. A fórmula mágica não existe. Cada um vai se moldar para isso. Outra coisa, né? Não é hora do líder se esconder e ficar à margem de si mesmo. Tem que assumir o protagonismo. Vou anotar essa frase. Não é hora do líder se esconder e ficar à margem de si mesmo, de forma alguma. Né? Nós temos, no caso como líder, assumir um protagonismo. Nós temos que inovar, liderar pelo exemplo de novo. Né? Então, foi isso também, né, que acho que colocou à prova de uma noite para o dia toda essa necessidade. Isso veio automático, não precisei pegar um livro para ler na hora, como é que faz. Não, isso veio. Essa questão da liderança, a questão do protagonismo. Não, vamos fazer isso. Chamei a turma lá na sala, nós vamos fazer isso aqui agora. Temos que fazer isso já. Né? Não perguntei para alguém. Lógico, presidente, nós vamos fazer isso, criar isso. Não, tudo bem. Né? Mas, assim, o como fazer e tal. E aí eu acho que a gente precisa se transformar num agente de transformação que uma empresa precisa ou que o momento está exigindo. Né? Não tem que transformar. Você tem que se transformar. Né? Nós falamos isso muito, né, dentro da JCI, né? A gente prepara jovens para provocar mudanças positivas onde ele mora. É isso que, na verdade, é o da JCI. Nós preparamos ele sobre vários aspectos. Liderança, oratória, gerenciamento de projetos, network, conversa. Ele não sabe, mas ele está aprendendo ali enquanto ele está na JCI. Eu acho que se nós transformarmos num agente de transformação efetivo, né, mudarmos para isso aí, vai fazer com que aquele momento que a nossa empresa precisa, que a Facis, que é uma empresa, como as outras ACIs são empresas também, as empresas dos empresários precisam para aquilo. Né? E aí a gente tem o que o momento exigiu. O momento foi esse. Não tinha como fazer diferente. Né? Não tinha como... Né? Por mais que estamos aí direto, praticamente sem folga, praticamente tocando, né? E atendendo, dando e aprendendo muito. Pode ter certeza, né, que é um outro Gilson com mais experiência. Total, também. Eu sinto mesmo. Nossa, eu sou outra Ana. Total. Ao mesmo tempo, né, você sabe, Ana, né, pensando no futuro, né, porque por mais que a gente está trabalhando, está nos colocando à disposição e tudo, mas também sempre pensando, né, em ajudar pessoas de outra forma. E aí eu vou pedir um parênteses aqui só para terminar, falar de um projeto que alguns colegas meus sabem, que estão por aí, mas a população brasileira está ficando cada vez com uma idade maior. Eu me coloco, com 56 anos, nesse público que é chamado acima de 50 anos. Várias pesquisas estatísticas mostram que as empresas não estão pensando muito para esse cliente. A gente tem que começar a preocupar com ele. E eu venho desenvolvendo um projeto pessoal focado no atendimento às necessidades das pessoas que são chamadas da terceira idade, mas não é da terceira idade, da melhor idade, acima de 55 anos. Né? Então, ou acima de 50, que seja, são da melhor idade. E é um projeto que tem um cunho, por enquanto, ainda muito mais de montagem do projeto, de elaboração. Já estou montando uma equipe para isso agora também, desenvolvendo já umas atividades. Logicamente que vou ser um participante ativo das redes sociais, vou ter que ser algo, né, focado nisso aí também. E esse público experiente, esse público que tem capacidade para desenvolver muitas atividades ainda, que já se estabilizou, que tem filhos casados, já tem netos, que quer viver ainda, sei lá, 10, 20, 15, 30 anos bons ainda da vida, aproveitar a vida, é um mercado que a gente tem aí hoje, que as empresas precisam pensar nesse pessoal. Essas pessoas vão estar aí consumindo, essas pessoas precisam de cuidados especiais, precisam de questões, né, muito, muito detalhistas. Eu vou dar um exemplo, nosso prédio da Facisc. Você entra da rua até qual andar que você quiser, você não tem 1 centímetro de degrau. Ponto. Perfeito. Então, se você tiver qualquer deficiência, você entra no prédio. Isso entra e fica tranquilo, vai no piso que você quiser. Isso é um detalhe básico, mas tinha que ser pensado. Né? Como pensar com pessoas com necessidades especiais, a gente pensar em tudo mais dentro do que a legislação prevê. Mas aí vem um detalhe, né? Então é um automóvel, um ônibus, um passeio, é gastronomia, cuidados de saúde, tudo que envolve isso aí, também tem tempo para pensar nisso. Isso que é o recado. Que legal, Gilson. Muito bom. Bom, a gente meio que trabalhou junto nisso e é muito boa. Tua ideia, teu projeto é maravilhoso. Então,
Muito bem. Gilson, vamos abrir para pelo menos que as pessoas falem algumas coisinhas. Temos 5 minutos, 4 minutinhos, gente. Se querem dar parabéns para o Gilson, se querem perguntar alguma coisa. Eu acredito muito em tudo o que tu falou. Eu acredito que muitas pessoas aqui também estão te dando parabéns e participando. Muito bom, galera. Obrigada por ter estado aqui assistindo com a gente. E é sempre muito bom estar contigo, Gilson, porque eu, por exemplo, cada vez que ia fazer algum, né, íamos a falar do curso, íamos falar do salão, eu fico mais ouvindo, né, porque sou uma pessoa que tem muito a nos ensinar, e eu acredito que a gente precisa mais de pessoas assim de referência perto, então, olha só, show, muito bom, parabéns pela live, obrigada, Lala. Obrigado, pessoal, pelas mensagens aí, muito, muito legal. Obrigado. E pessoas que já estiveram conosco na Facisc, obrigado aí, Charles, que eu vi passar aí o nome, outros também, membros da nossa equipe, nossos consultores. Estou vendo aqui pessoas da família também envolvidas aí, dando obrigado. Eu que agradeço vocês estarem aqui, né? Obrigado também. E assim, eu Bom, sempre Gilson, então, Ana, de você, da equipe, do pessoal que precisar, qualquer coisa que a gente possa sempre ajudar, eu digo, né? Sempre estou à disposição para ajudar. Se eu não souber como ajudar, né, eu vou ter alguém que vai ajudar. Com certeza eu vou procurar uma maneira. muito bom. Bom, gente, fiquem ligados que teremos mais lives com pessoas assim, tão competentes e com essa energia que Gilson trouxe agora para a gente. Então, obrigada, Gilson, por esta noite, obrigada por todo o teu conhecimento e acredito que tenha inspirado muitas pessoas, que era, esse é o nosso objetivo. Tá bom, querido? Beleza? Obrigada por tudo. Vai ficar gravada a live no IGTV para quem queira ver. Então, vai ficar lá disponível no meu Instagram. Tá bom, gente? Valeu. Gilson, muchísimas obrigada, querido. Beijo Chao, pra você. chao. Abraço. Beijo, Tchau. gente. Valeu.